Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no Matemática nas Nuvens. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e hoje a gente vai estudar um pouco sobre matemática financeira, ok? Vamos falar de juros, vamos falar de montante, vamos falar de taxa percentual, todo o vocabulário da matemática financeira. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar de conceitos básicos e na segunda parte a gente vai falar de juros. Eu quero aproveitar e fazer o convite para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, tá certo? Dê um like e ative o sininho para quando a gente produzir vídeos novos você receber a mensagem, tá bom? Então vamos à nossa aula. Eu trouxe aqui para a gente um texto que fala um pouco sobre a pandemia do coronavírus e os males que ele vai, que já está trazendo para a economia do mundo, tá bom? Então vamos lá, fala o seguinte, a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus está afetando a vida das pessoas ao redor do globo terrestre, isso é verdade. A alta taxa de contágio, traduzida na rapidez de proliferação do vírus, tem causado muitas mortes nos 6 dos 7 continentes. Então esse gráfico aqui escuro está mostrando os dados do Covid no Brasil do dia 9 até o dia 9 de maio de 2020. Então, no total de 148.670, nós tivemos um total de morte de 10.100. Além destes terríveis números, a doença já afeta as economias globais, com o fechamento de mercados e serviços e a alta taxa de desemprego. E aí eu dou destaque aqui para a manchete que fala o seguinte, desemprego sobe para 12,2% no primeiro trimestre e atinge 12,9 milhões, diz IBGE. Efeito da crise do coronavírus foi mais acentuado entre os trabalhadores informais. Projeção indica que a taxa pode chegar a 17,8% em 2020. Fonte Revista Exame. Tudo isso não sendo bastante, a ganância dos mais ricos floresce em tempos de crise, mostrando a falta de humanidade das classes mais abastadas. Então a outra manchete aqui, bem terrível, bancos prometem ajuda, mas dobram os juros e seguram o dinheiro, dizem as empresas. Então a gente, no momento que era para a gente ter o apoio do setor financeiro, a gente tem justamente a exploração, Bom, gente, a gente falou de alguns termos, eu vou falar agora sobre matemática financeira, Que a gente falou de juros, a gente falou de taxa percentual, então vamos logo definir aqui algumas coisas, tá bom? Então a matemática financeira é uma das áreas da matemática aplicada que estuda a variação do dinheiro ao longo do tempo. Ela é muito utilizada nas atividades financeiras do dia a dia, das mais simples às mais complexas. Vamos falar agora de alguns conceitos da matemática financeira, Então são eles: juros é a remuneração que o cobrador ganha por ter concedido o empréstimo. Taxa de juros: por ter emprestado um determinado valor, o credor cobra uma quantia, que é a taxa de juros, podendo ser simples ou composto. A gente vai falar isso na segunda parte da nossa aula. Capital ou principal é o valor do dinheiro no momento atual, podendo ser representado pelas letras C ou P. E montante, que são os juros incididos sobre o valor acumulado, chamado de valor futuro. Bom, vamos falar agora um pouco de conceitos mais básicos, tá certo? E aí a gente entra na nossa matemática financeira. Então eu trouxe aqui pra gente o conceito de razão. O quociente de dois números, que podem ser duas quantidades ou duas medidas, é chamado de razão. Então vamos formalizar isso. Dado dois números A e B com B diferente de zero, chama-se razão de A para B o quociente A sobre B, que também pode ser representado por A por B, como vocês estão vendo aqui no nosso vídeo. O número A é chamado de antecedente e o número B é chamado de consequente. Mas lembrem que a razão é uma fração,
Então A também pode receber o nome de numerador e B recebe o nome de denominador. Vamos aqui para alguns exemplos. O primeiro exemplo. Então a razão entre 20 e 35 é 20 sobre 35, que é igual a 4 sobre 7, não é? Se a gente simplificar aqui o 20 e o 35 por 5, a gente vai achar essa fração irredutível, essa razão de 4 sobre 7, ou 4 por 7. Já a razão 35 por 20 é 35 sobre 20 e ela é igual a 7 quartos. Simplificando 35 por 5 e 20 por 5, a gente vai achar a fração irredutível 7 sobre 4, ou 7 por 4. Já no exemplo 2, nós temos a seguinte situação. Uma cidade da Itália registrou entre 3 horas 42 casos de Covid, sendo 18 mulheres e 24 homens. A razão entre o número de mulheres e o número de homens com essa doença nessa cidade é de 18 por 24, que simplificando vamos encontrar 3 quartos. O que significa dizer que para cada 3 mulheres infectadas há 4 homens infectados. Já a razão entre o número de mulheres infectadas e o total é de 18 por 42, que simplificando a nossa razão encontraremos 3 sétimos, o que significa dizer que de cada 7 infectados, 3 são mulheres. Proporção dada duas razões, A por B e C por D, chama-se proporção à igualdade entre elas. Nessa proporção, os números A e D são chamados de extremos. A e D são chamados de extremos. E os números B e C são chamados de meios. Vamos falar agora da propriedade fundamental das proporções. Numa proporção de A por B igual a C por D, o produto dos extremos, A e D, é igual ao produto dos meios, B e C. Ou seja, A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Agora vamos falar de uma razão especial, não é? Que são as razões onde o denominador é 100. Essas razões são chamadas de razões centesimais, taxas percentuais ou simplesmente porcentagem. Então as porcentagens podem ser representadas de duas formas. Primeiro, como uma fração de denominador 100 e segundo, na sua forma decimal, que é o resultado da divisão do numerador pelo denominador. Então aqui no exemplo 3, 20% pode ser representado como 20 por 100 ou 0,2. Já 79% pode ser representado pela razão 79 por 100 ou 0,79 na sua forma decimal. 130% pode ser representado como 130 por 100, 130 sobre 100 ou 1,3. Vou falar aqui de algumas dicas bastante interessantes no cálculo das porcentagens. E depois dessas dicas a gente vai fazer duas atividades. Para calcular 50% de algo, basta você dividir esse algo por 2. Já para calcular 10% de algo, basta dividir esse algo por 10. Para calcular 1%, basta dividir por 100. E para simplificar o cálculo, você pode usar sempre o cálculo de 1% e 10%. E com esses dois valores, você pode manipular somas. É uma maneira bem interessante, bem rápida, de se fazer o cálculo de porcentagens. Bom, gente, o problema fala o seguinte. Em uma pesquisa sobre a construção de uma praça, realizada com a população adulta de um município, verificou-se que, para cada 3 pessoas favoráveis, havia 7 pessoas contrárias à construção, sendo o total de adultos do município estimado em 20 mil. Determine o número de adultos favoráveis à praça. Então vamos lá, né? Solução. Então aqui é o seguinte, ó. Então nós temos a razão 3 por 7
não é? Que significa 3 são favoráveis e 7 não são favoráveis. E a gente também tem uma outra razão que é bastante interessante, que é essa 3 por 10, tá? O que significa essa? Significa que de 10 pessoas entrevistadas, 3 são favoráveis. E é ela que a gente vai usar para resolver o nosso problema, usando a propriedade fundamental, não é? Então vamos dar aqui. O que é que vai dizer a propriedade fundamental? Né? Ele diz o seguinte, ó, que a razão 3 por 10 tem que ser igual a um certo x que eu não sei pelo total de adultos dessa cidade. Então, se a gente tomar o produto dos meios, né? Então, no caso aqui, os meios pelos extremos, teremos, né? 10 vezes x igual a 3 vezes 2.000, ou melhor, 20.000, né? Daí teremos 10x igual a 60.000. E agora x vai ser 60.000 dividido por 10. Cortando aqui esse zero com esse. Então a gente tem 6.000 pessoas favoráveis. Ok? Entenderam, gente? Então vamos recapitular. Ele deu essa razão aqui, mas essa razão fala de 3 pessoas que são favoráveis, 7 não são favoráveis. Então foi o que eu fiz. Eu somei 3 com 7, que dá 10. Então eu tenho um total de pessoas que responderam à entrevista. E eu posso montar uma razão aqui, que é 3 por 10, tá certo? Com essa razão, eu posso determinar a proporção. Por que a proporção? Porque a gente vai ter 20.000 representando o total e x representando os casos favoráveis. Usando a propriedade fundamental, o produto dos meios pelos extremos, chegamos a 6.000 pessoas. Vamos agora para o problema 2. Ele fala o seguinte, ó. Um produto teve o seu preço reajustado de R$ 25 para R$ 32. Qual a taxa percentual de aumento desse produto? Bom, vamos fazer o seguinte. Solução, tá? Primeiro a gente vai descobrir quantos reais representa esse aumento. Então, eu vou chamar isso aqui de A, e A, que é o aumento em reais, vai ser 32 menos 25. 32 menos 25 dá R$ 7. Então, nós temos aqui um aumento em real de R$ 7. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou montar uma razão 7 por 25. Essa razão, ela está falando, não está me dando o que eu estou querendo, né? Porque ele está pedindo para a gente qual a taxa percentual. Lembre que a taxa percentual é uma razão de denominador 100. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 25 por 4, porque se eu multiplicar 25 por 4, eu vou obter 100. Mas se eu multiplicar 25 por 4, eu também tenho que multiplicar o 7 por 4. Então, a gente vai achar a seguinte razão, né? 7 vezes 4 dá 28. E 25 vezes 4 dá 100. O que a gente acabou de achar? A gente acabou de achar a taxa percentual de 28 por 100, que a gente pode dizer que é 0,28, ou ainda a gente pode dizer que isso é 28% de aumento,
Então o produto teve 28% de aumento. Então, gente, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre matemática financeira, tá? Falamos aqui de razão, proporção e porcentagem. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, vamos falar da matemática financeira propriamente dita, tá certo? Então eu vejo vocês na segunda parte.